Olá, primeiro ano. Vamos começar com uma matéria nova relacionada ao material de apoio que vocês têm, que é o livro didático Matemática, Ciência e Aplicações de Geociese. Deixei aqui a capa ao lado para que vocês se orientassem. E vocês vão direto à página 11, onde nós vamos falar nessa parte sobre interseção e reunião, observando que a interseção, que é o primeiro argumento que nós vamos ter nessa videoaula, seria sobre dois conjuntos A e B, e podemos concluir novos conjuntos cujos elementos devem obedecer às condições pré-estabelecidas. Por exemplo, dados os conjuntos A e B, podemos determinar o conjunto cujos elementos pertencem simultaneamente a A e a B, e podemos então chamar essa situação de interseção de A e B, que é indicada por A, com esse símbolo, que significa interseção, e B. E lê-se A interseção B, ou simplesmente A inter B. Geralmente utilizo essa notação, A interseção B. Observem agora que a notação dela está aqui embaixo, A interseção com B, x tal que x pertence a A e x pertence a B. Observando que a palavrinha ali, tem uma letrinha que significa E. E esse E quer dizer, ao mesmo tempo, está em comum. X pertence a A e x também tem que pertencer a B. Observe nesse desenho aqui, no diagrama de Venn, feito entre dois conjuntos, a parte que se destaca em vermelho e que tem um fundo aqui em outra cor, é a parte de interseção do conjunto A e do conjunto B. Observe o símbolo que está ali. Agora vamos aqui para dois casos particulares. A está contido em B, no caso aqui nós temos o A dentro do conjunto B, então esta parte aqui que está pintada é a parte que temos em comum, o próprio conjunto A. Já uma outra situação é quando não tem nada em comum, ou seja, A e B não têm elementos comuns, e logo ele passa a ser um conjunto vazio, ou seja, a interseção deles é vazia. E A e B acabamos chamando de conjuntos disjuntos, certo? Vamos à próxima parte agora. Então agora vamos aos exemplos. Mas antes dos exemplos, agora eu observei aqui, tem o conectivo. Então observem que aquela letrinha E é conectivo, e ela foi colocada entre duas sentenças, x pertence a e x pertence a B, e indica as condições que ambas apresentam e devem ser obedecidas. E ela pode ser substituída pelo símbolo, tem um símbolo circunflexo, né? Mas não é circunflexo. Isso aqui quer dizer E, é um símbolo lógico. Exemplo 4. Vamos então ao exemplo 4. Dados os conjuntos menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, números inteiros, o B também números inteiros, porém par, começando do 0 e terminando em 10, e os quatro primeiros números ímpares, 1, 3, 5 e 7. O que nós estamos fazendo a relação? Que A interseção com B é 0 e 2. Observem que o que tem em comum entre A e B é 0 e 2 de fato. E A interseção com C é apenas o número 1. E o B interseção com C é vazia. Observando que B e C são apenas números. Um conjunto apresenta pares e o outro conjunto aparece ímpares. Então, observem pelos diagramas de Venn que representam A interseção com B, B interseção com C e A interseção com C. Então, observem, 0 e 2 estão tanto em comum a A como a B. Então, A interseção com B, A interseção com C, observando que apenas existe a relação do número 1 como parte em comum, e o conjunto o conjunto B e o conjunto C apresenta-se então a B interseção com C, apresenta-se vazia, pelo fato de não haver elementos em comum.
Tá certo? Então, esta é a primeira parte, o primeiro exemplo. Vamos ao exemplo que tem na sequência. Observe. De modo geral, indica-se por o número de elementos de A o número de elementos do conjunto A, assim, por exemplo, se A é 1 e 2, B é 13, D é 2, 3 e 4. Então, como A interseção com B é vazia, ou seja, A e B são disjuntos, então tem-se que o número de elementos de A interseção com B é zero. Tá certo? Então, não existe nada de elementos em comum entre A e B, portanto, zero. Como A e D, observando que A ali e o D está aqui, eles têm o número 2 em comum. Logo, tem-se o número de elementos de A interseção com D é 1. Lembrando que dentro do conjunto não precisamos repetir elementos. E dizer que o número de elementos de A é igual a x significa dizer que o conjunto A possui x elementos distintos entre si. Tá certo? É apenas uma curiosidade para ser colocada. Observando agora o próximo exemplo. Um problema de aplicação. Sendo F o conjunto de pessoas que gostam de suco de laranja e G o conjunto de pessoas que gostam de suco de uva, podemos considerar que F e G são subconjuntos de um mesmo conjunto U, ou seja, todos os elementos de F e G que pertencem a U. Esse conjunto U é chamado de conjunto universo, e assim, no caso dos conjuntos F e G considerados, U poderia ser, entre outros, o conjunto das pessoas que moram no estado do Rio de Janeiro, fluminenses. Então temos conjunto F, X pertence ao conjunto U, X gosta de suco de laranja e G, X pertence ao conjunto U, tal que X gosta de suco de uva. Uma interpretação do diagrama representativo dos conjuntos considerados é que o conjunto dos fluminenses que só gostam do suco de laranja, enquanto que o conjunto de fluminenses que gostam de suco de laranja e de suco de uva, e o conjunto de fluminenses que somente gostam de uva, enquanto que o conjunto dos fluminenses que não gostam de laranja nem do suco de uva. Esse exemplo aqui parece um tanto distante, parece um pouco complicado, mas nós vamos ver mais adiante a sua aplicação através de aplicações de conjuntos, problemas para serem resolvidos. Passamos então para a próxima página. A partir de conjuntos. A partir de dois conjuntos A e B, também se pode obter um conjunto ou um novo conjunto cujos elementos pertencem a pelo menos um dos conjuntos dados, ou seja, ou pertencem a ou somente a B, ou ambos a interseção com B. E o conjunto assim obtido é chamado reunião, ou união, de A e B, e é indicado por A, um símbolo de U, que significa união, e B. Então, A união com B. E lê-se A reunião B ou A união com B. E assim define-se A, U, B, X tal que X pertence a ou X pertence a B. E este conjunto, esse A união com B, observem que mudou a palavrinha, né, as letrinhas ali. Antes, interseção era E. No conjunto união, ou reunião, que seja, é ou. Ou você escolhe um elemento do conjunto A, ou um elemento do conjunto B, ou de ambos. Observem que dois conjuntos estão pintados. Então, observe que pode ter um elemento aqui, pode ter um elemento na interseção dos dois, ou somente de B. Há dois casos particulares. Por exemplo, quando A está dentro de B, A união com B é o próprio B, ou seja, é todo o conjunto. Quando existe a interseção com B e essa interseção entre eles é vazia, observem que isso não é válido para um conjunto de união. Por quê? Eu estou juntando os dois conjuntos. Então, A união com B é simplesmente colocar os elementos de A e colocar os elementos de B. Então, juntar esses elementos, uni-los. Então, observem ali, dados os conjuntos A1, 2, 3, 4, B, 6, 7, 8, C0, 1, 2, 3, 4, 5 e D,
3, 4, 6 e 8. Temos que A união com B é juntar os elementos de A e de B. Então, 1, 2, 3, 4, que representa o conjunto A, 6, 7 e 8, que representa o B. Se eu fosse fazer a interseção de A e de B, observem que o conjunto seria vazio, tá certo? A união com C, observem que 1, 2, 3 e 4, e o C, ali nós já temos o zero, então 1, 2, 3, 4. Esse conjunto, essa parte aqui, ó, observem que o conjunto A, ele está dentro do C. Então, é o próprio conjunto C. Então, vocês já viram que a resposta ali já foi dada no próprio conjunto C. B união com D é 6, 7 e 8, e 3, 4, 6 e 8. Então, observem que vai colocar. Ele não vai repetir os elementos também. Observem, 6 é apenas uma vez colocado. 7, 8, 13 e 4. Como eu já falei para vocês, a melhor forma de representar isso aqui é de forma crescente. Então, 3, 4, 6, 7 e 8. E aqui nós temos uma situação de conjuntos. A união com C, união com D. Nesse caso, primeiro resolver o que está dentro de parênteses e depois, mais tarde, fazer a solução da resposta de C união com D com A união com essa resposta C união com D. Então, conjunto A é união com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8. Lembrando que é C união com D. E, por último, o conjunto A, 1, 2, 3 e 4. Houve alguma mudança, alguma diferença? Então, essa resposta você vai verificar junto ao seu livro. Vamos então à próxima parte. Observações. O conectivo. Observem que nós estávamos falando conectivo. Então, o conectivo E, que era da interseção, e o conectivo OU, que é agora para a união, que na definição é colocado entre as duas sentenças. X pertence a ou X pertence a B. E indica pelo menos uma delas deve ser obedecida. Tá certo? Isso aqui é uma linguagem lógica. Ela pode ser substituída pelo símbolo, olhem só, circunflexo, uma forma diferente, ou seja, parece um Vzinho, mas não é. É um símbolo que é utilizado para dizer ou. Quaisquer que sejam, símbolo lógico no caso, quaisquer que sejam os conjuntos A e B, temos A contido em A união com B e B contido em A união com B. Observem que o A ele está dizendo que ele está dentro, tanto faz o A e o B, qualquer um desses conjuntos que seja A e B, qualquer um conjunto, tá? Ele vai estar dentro da união sempre, tanto um conjunto como o outro. Então, isso é uma das situações importantes. Se a união com B é vazia, então quer dizer que A é vazio e B é vazio, ou seja, para uma união ser vazia, todos os conjuntos que estão sendo relacionados a essa união são vazios. E reciprocamente. No caso, A é igual a vazio e B igual a vazio. Então, A união com B, vazio, como ele disse. Pelo diagrama ao lado, vê-se que A igual a X união com A interseção com B e A união com B é X união com B. Então, observem que X interseção com A interseção com B é igual a vazio. Então, temos que o número de elementos de A é igual ao número de elementos X mais o número de elementos A interseção com B. X interseção com B é vazia. Então, temos que o número de elementos de A união com B igual ao número de elementos de X mais o número de elementos de B. Assim, de U1, temos que o número de elementos do conjunto X é igual ao número de elementos de A menos o número de elementos de A interseção com B. E assim, substituindo em 2, vai resultar nesta fórmula, conhecida então como a fórmula que prevê o número de elementos no caso dos conjuntos. O número de elementos de A união com B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos essa diferença, ou a diferença do número de elementos da interseção de A e B. Em particular, se A e B são disjuntos, ou seja, A interseção com B é vazia, temos apenas que o número de elementos de A interseção com B é zero, lembrando que nós já tínhamos falado,
e que o número de elementos de A união com B é simplesmente juntar o número de elementos de A com o número de elementos de B. Isso aqui vai ficar prático para vocês depois, quando nós fizermos as aplicações de conjuntos, tá certo? Até mais!